Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de primeiros socorros. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui no YouTube do canal Que Ensina Aprende. Vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre entorse e luxação. Nossa última aula foi sobre fraturas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entorses e luxação. São formatos diferentes, né? O entorse e a luxação são características diferentes de primeiros socorros, tá bom? O que vai se assemelhar a respeito da fratura, mas em relação à conduta, a forma de identificar, elas são diferentes. A gente falou então na aula anterior sobre fratura, que é a interrupção abrupta, né? Então há uma separação entre os ossos. Já no caso do entorse e da luxação, que nós vamos ver na aula de hoje, vamos começar pelo entorse. Entorse é um trauma provocado, geralmente por uma movimentação abrupta da articulação. Então, diferentemente do osso, entorse existe uma espécie de torção, realmente, né? Existe uma espécie de rotação em excesso daquela articulação, gerando um trauma. Além da capacidade normal, né? Então, há um trauma provocado além da sua capacidade normal. Vamos lembrar que uma articulação é a junção de dois ossos, né? Justamente com ligamentos, cápsula articular, meniscos, bursas, que são a parte de amortecedor daquela articulação, e podem lesionar tecidos moles, ou seja, os músculos e ligamentos. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o joelho, ele roda de uma forma tão forte que acaba danificando os próprios ligamentos, os próprios músculos. Quando eu falo, então, sobre entorse, eu falo sobre uma rotação daquela articulação em excesso, além da sua capacidade normal. E os ligamentos que vão sustentar os músculos, né? A articulação, os ligamentos que vão sustentar aquela articulação. Quando ocorre o entorse especificamente, há algo que a gente chama de estiramento desses ligamentos, ou seja, o ligamento ele está lá íntegro, né? Está lá fixando a articulação e ele praticamente aumenta de tamanho. Aí a gente vai ter vários graus aí de entorse, grau 1, 2 e 3. Eu não vou entrar no mérito porque não é tema, né? Não é o tema da nossa aula. A gente vai tratar tudo como entorse para fazer a sua devida imobilização, mas não há um deslocamento complexo dos ossos da articulação, né? Então, a diferença do entorse e da luxação é que no entorse há uma rotação em excesso daquela articulação, os ligamentos eles podem romper, né? Eles podem ali, de acordo com o grau de entorse, romper, e ainda, né, a diferença que tem de fratura é que não há fratura, não há quebra daquele osso, e também ele permanece dentro daquela articulação. Já no caso da luxação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele pode geralmente sair, né, e aí sobrepor um osso do outro, ele pode ocasionar uma luxação parcial e completa, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Quando eu falo sobre entorse, né, é muito comum trabalhadores, né, que eles vão usar a escada aqui, eles podem apresentar um sinal de entorse porque eles estão ali descendo da escada e aí faltando um degrau, eles acabam pulando ou acabam ali colocando o pé em falso, vamos falar assim, e gerando esse entorse. Quando ocorre esse entorse, é muito comum apresentar esse sinal, tá? Esse sinal aqui de equismose, né? São vários hematomas, né, de um modo generalizado na articulação. Eu estou dando como exemplo o tornozelo, né, mas ele pode acontecer em todo o corpo, em todo local onde tem articulação. E essa equismose, né, que a gente chama de uma maneira mais técnica, né, equismose, ela vai apresentar vários hematomas, porque os vasos capilares daquela região, elas, por causa de uma torção, eles se rompem, eles se danificam. E por isso provoca aí o que a gente chama de derrame também articular, né? Então, observem aqui a coloração do tornozelo do trabalhador, que ficou extremamente roxeado, né? Com sangue preso nessa região, tá bom? E aqui uma recomendação técnica para vocês,
né? A gente tem vários tipos de sapatos de segurança, né? Esse aqui é sapato do lado direito e esse aqui é botina, tá? Tudo uma questão de gosto do trabalhador, né? Mas você, como técnico de segurança que vai fazer a recomendação dos usos dos CPIs, é recomendado, principalmente para trabalhadores que precisam subir e descer de escada, esse sapato aqui, ó. Porque esse sapato ele tem nos seus elásticos um protetor justamente para prevenir entorses, tá bem? Esse sapato aqui que a gente está vendo, ele já é de cano baixo, ele é mais fácil do trabalhador sofrer esse entorse, porque devido à sua anatomia do tornozelo, na anatomia do pé, essa parte do osso aqui vai ficar bem no cabedal, na entrada do sapato, tá? Então, isso acaba favorecendo esses entorses, né? Então, se vocês puderem privilegiar, né, vamos falar assim, indicar mais esse tipo de sapato aqui, ele certamente vai ser um modo preventivo para evitar esse tipo de torção. Vamos lembrar que o cabedal dele aqui é maior, né, o de cano alto, e se porventura o trabalhador apresentar esse entorse, o próprio sapato vai sustentar a articulação e vai certamente diminuir o impacto desse entorse. Quando a gente fala sobre entorse, né, é uma das formas mais graves de produzir a perda da estabilidade da articulação. E pode ser acompanhado também por uma luxação. Então, pode acontecer o entorse associado com a luxação. A luxação já veio um pouquinho mais à frente, né, um modo mais grave aí, e ela geralmente está associado, né, por causa de uma pressão excessiva associada ao movimento de rotação. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas o entorse, por si só, ele produz uma perda de estabilidade. Então, o trabalhador geralmente que tem essa perda de estabilidade da articulação, ele dificilmente vai conseguir firmar o pé no chão, sair andando, né? Então, a gente vai ter que fazer um movimento ali de imobilização e muitas vezes carregar esse indivíduo numa prancha de imobilização. O que causa, né, são as rotações que forçam as articulações do tornozelo, ombro, joelho, punho e dedo. Vou mostrar para vocês aqui um sinal muito característico do ambiente de trabalho rural, é o famoso buraco de tatu. Então, o trabalhador está ali trabalhando, está ali fazendo colheita, plantação, aplicando defensivo agrícola, e não presta atenção, né? Muitas vezes não presta atenção de estar pisando, e acaba colocando boa parte do tornozelo aqui num buraco de tatu. E esse buraco de tatu, ele é um dos fatores, né, que ocasionam aí um entorse. Então, imagina o tornozelo, né, uma parte posterior, a parte de baixo do pé, pisando dentro desse buraco, certamente vai favorecer a esse entorse. Quando eu falo sobre entorse ainda, é muito comum, né, eu estou mostrando aqui uma imagem de um jogo de futebol, uma luxação, né, um entorse com luxação, né, porque percebam, né, o pé, a anatomia do pé, ela é projetada para frente. Agora, olha quanto que ela foi aberto aqui por causa de uma queda de um outro trabalhador aqui, de um outro jogador, em cima do mesmo tornozelo. Então, esse entorse força a articulação, né, produzindo uma perda de estabilidade. Então, certamente a pessoa ali vai levantar, ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir colocar o pé no chão, né, e certamente vai ter um entorse com uma luxação. E a luxação, né, o entorse por si só ainda, né, pode ser produzido também no cotovelo, né? Vamos imaginar aqui a cara de dor da pessoa, porque teve uma força posterior aqui agindo na sua articulação. A articulação ela serve para movimentar, geralmente para frente, para trás, né? Quando ela é posicionada de lado, que é uma posição que ela não é habitualmente feita para ser movimentada desse jeito, ela acaba ocasionando certamente muita dor naquele indivíduo. No caso do buraco de tatu aqui, principalmente, né, nosso pé ele serve para apoiar e para fazer um movimento, né, para frente e para trás. Agora, quando a pessoa pisa e tenta procurar uma estabilidade, a tendência do tornozelo é virar para dentro, para fora, né?
de modo interno ou externo, e isso vai gerar uma grande perda aí de estabilidade. Após sofrer o entorse, o trabalhador vai apresentar, geralmente, dor ao andar, muita dor ao andar, né? Ele certamente vai ficar ali bem sensível ao toque também e à movimentação. Geralmente vai apresentar o que a gente chama de edema, né? Aumento da região, inchaço, rubor, muda a coloração daquela articulação, vai se tornar vermelhidão, arroxeada, cianótica, vai mudar bastante de cor, e ela também vai ter uma mudança de calor, de temperatura. Ela vai ter ali, isso vai tocar no braço do trabalhador, e ele vai falar para você que não está doendo ali, né? Mas você vai ver a diferença de temperatura com o cotovelo, onde foi o entorse, é crítico, porque aquela região de aumento de temperatura é produzida por causa do excesso de equimose, o aumento, né, dos vasos sanguíneos, das rupturas de vasos sanguíneos naquela região. Entretanto, né, a diferença do entorse com a fratura e com a luxação é que não há uma perda de uniformidade articular nem deformidade óssea. Porque vocês olham essa imagem aqui, vocês estão vendo, é um tornozelo, né? Vocês conseguem identificar como um tornozelo. No caso de fratura, vocês dificilmente vão conseguir identificar, porque haverá uma descontinuidade, né? Haverá uma mudança, né, do formato articular. E aqui, entretanto, né, a quismose também no cotovelo, ela é diferente, porque houve, né, uma ruptura aqui, provavelmente, né, de vasos sanguíneos, provocando equimose. Entretanto, aparece realmente como um cotovelo e certamente tem a movimentação de um cotovelo. Tudo bem que isso aqui é uma foto, a gente não consegue ver o movimento, mas certamente é dor ao andar, ao toque, né, por causa dessa lesão. Essa aqui foi uma foto de um trabalhador que foi fazer uma atividade, né, e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que foi acompanhado de equimose com luxação. A conduta primária aí para se realizar, né, a conduta que nós temos que ter é imobilizar o local na posição menos incômoda para o trabalhador acidentado. Então, se ele está lá com o braço esticado, eu vou lá e vou imobilizar daquele jeito. Se ele ficar com o braço apoiado, né, em posição de defesa, eu vou imobilizar desse jeito. Porque o trabalhador vai sentir naturalmente a posição menos incômoda, né? Se a pessoa teve um entorse e você vai lá, tenta esticar para poder levar ele para o hospital, aquilo ali vai ser extremamente doloroso para ele e pode provocar muito desconforto. Percebam, né, que a imobilização ela vai diminuir a dor, vai evitar qualquer movimento brusco, né? Imagina uma pessoa que está ali com entorse, e aí, por um movimento brusco, ele acaba apresentando até uma possível luxação, porque já tem a perda de estabilidade, e ainda pode, né, dependendo do trauma ali que ele tiver, isso pode gerar uma lesão de ligamentos e dos ligamentos e de nervos daquela região. Então, eu devo evitar lesões acessórias, secundárias, né, dos músculos, nervos e vasos. E também a recomendação que nós temos que ter aí nas primeiras 48 horas, ou seja, nos primeiros 2 dias de um entorse, é fundamental a aplicação de gelos ou compressa fria, né? Após esse tempo, aplicar somente compressas mornas para reduzir o hematoma e a dor. Muita gente associa que a pessoa teve ali uma torção no tornozelo, que ela deve colocar o pé ali, o tornozelo, o membro que ela teve a lesão ali, em contato com o calor. Se ele fizer isso, ele vai aumentar a quantidade de sangue naquela região. Isso vai aumentar a área lesionada, tá bem? Então, não se deve colocar nada quente em contato com a articulação nas primeiras 48 horas, né? Então, o gelo vai ser fundamental para diminuir, né, o que a gente chama aí de vasoconstrição, né, diminuir os vasos daquele tornozelo, daquele cotovelo, punho, para que ele diminua, né, e favoreça ali uma diminuição da dor também. Vamos lembrar que o gelo ele tem um efeito analgésico.
O gelo, a partir do momento que você coloca ele em contato com a pele, a tendência dele é produzir uma analgesia, né? Diminuir o contato diminuir a percepção de dor, a sensibilidade de dor. Após esse tempo, somente compressas mornas, tá bem? Para reduzir o hematoma, ou seja, aquela equismose, aquele edema generalizado ali, e a dor também, né? Isso acaba ajudando. A compressa, né, de água morna ou colocar ali o tornozelo em água morna, isso vai ajudar bastante para a questão de cansaço, né? Então, não tem nenhuma relação, né, de compressas mornas com imobilização, com entorse. E sim aplicar o gelo em primeiro lugar, as primeiras 48 horas gelo. Após esse momento aí, sim, a pessoa pode colocar ali compressas, né, ou colocar um pouco de água quente ali para reduzir o hematoma e a dor. Então, nós temos aí as bolsinhas de gelo que elas podem ser utilizadas, né? Ou água gelada dentro dessa bolsinha térmica também, mas de preferência colocar uma bandagem, colocar um pano, um tecido, para evitar o efetivo contato do gelo ou da água quente com o membro lesionado. Vamos lembrar que a região ela vai estar hipersensível, né, por causa da lesão, e aí se você coloca água quente ou gelo em contato direto, ela provavelmente não vai perceber essa alteração, justamente por causa da alteração de sensibilidade. E se você coloca em contato direto, efetivo contato aqui do gelo e ou da água quente, a pessoa pode produzir uma queimadura naquela região. Vamos lembrar também das pessoas com diabetes, que elas têm dificuldade em relação ao contato, né, da percepção do que é quente e do que é frio. Então, se você colocar em contato direto, né, o trabalhador provavelmente pode apresentar ali futuramente uma queimadura. Então, imobiliza a área, né, coloca ali uma proteção primeiro para depois fazer o uso de gelo ou de compressas frias. Ao enfaixar qualquer membro, né, seja ali do membro superior ou inferior, né, seja braço ou pernas, deve-se deixar uma extremidade à mostra, tá bem? Então percebam aqui na região do punho, né, o punho está sendo imobilizado, mas a mão inteira, né, está ali em evidência. Provavelmente ali a profissional da saúde vai finalizar a imobilização, mas vai deixar a ponta dos dedos ali todas em evidência, para observar uma normalidade circulatória. Se porventura, né, a pessoa tem um entorse e ela tem uma imobilização rígida, né, e sem perceber ali ou de maneira menos técnica, essa atadura ela pode aplicar uma certa pressão e ocasionar uma insuficiência circulatória. Quando a gente vê aqui a região do tornozelo também, olha, foi mobilizado a região da articulação, né? A gente tem aqui o membro inferior, tem a imobilização feita com a atadura, mas a ponta dos dedos fica em evidência, porque o profissional que durante o transporte para o hospital, justamente para verificar a situação ou simplesmente aí para fazer exames médicos, tem que observar a normalidade circulatória. Durante essa equimose, durante essa torção, durante esse entorse, pode naturalmente lesionar vasos importantes aqui, artérias importantes, e a pessoa ter uma perda de perfusão, né, uma insuficiência circulatória nos pés. Né? E isso é uma emergência médica, uma emergência que deve ser combatida, vamos dizer assim, por isso que pede para deixar a ponta, né, as extremidades em evidência. Tá? Então, jamais cobrir ali todo o tornozelo, todo o punho, todo o joelho, né? Deixar uma extremidade, principalmente à mostra, para evitar aí uma insuficiência circulatória, né, de sangue naquela região. Nós falamos então sobre fraturas, entorses, vamos falar agora sobre luxações. Quando eu falo de luxação, ela é diferente de fratura e diferente de entorse, mas pode acontecer da luxação, né, ser acompanhada de um entorse, porque geralmente para se luxar um osso, né, sair o osso daquela articulação,
é geralmente por causa de um movimento de torção, né? Começa a torcer e aí luxa, ele sai daquela região, do seu local apropriado. Luxação se dá o fato de dois ossos se desarticularem, tá? Então, é o deslocamento de uma extremidade de um osso ao nível da articulação. Popularmente, se diz, né, que o osso saiu do lugar. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, uma luxação de patela, né, do osso lá do joelho, né, que antigamente chamava-se de rótula. O local dela, né, o local de posicionamento dela é central, mas ele foi luxado, né, para a região lateral, então ele está lateralizado, né? Olha a evidência aqui do joelho, né? A pessoa muito provavelmente ali vai ter que passar por uma redução, né, que é bem diferente, né, dos procedimentos que a gente vê nos primeiros socorros. A redução já é uma técnica médica, já é diferente, e justamente porque ela saiu do lugar. Então, o médico vai entrar com anestesia, muito provavelmente ele vai fazer um esforço contrário, né, para que o osso retorne para o lugar, né, e naturalmente isso vai ocasionar muita dor, tá? Então ele vai ter que anestesiar a parte local, pode ser que ele prefira ali anestesiar geral, o trabalhador também, né? Esse caso aqui de um trabalhador que ele teve o seu joelho, né, ele teve uma queda no ambiente de trabalho e essa queda gerou uma luxação de patela. Pode ser necessário também, né, às vezes a pessoa ser imobilizada, né, então segurar ali a região do membro superior, do membro inferior, para que ela evite qualquer contato abrupto, né, porque haverá uma redução, haverá uma necessidade de colocar no lugar. O dedo luxado é muito comum também, principalmente ali em trabalhadores que trabalham em montagem, né? Então, se alguém já jogou bola alguma vez aí também, basquete, vôlei, isso acaba acontecendo bastante por causa de uma força de impacto contrária, né, à região dos dedos. Isso pode provocar uma luxação. A partir do momento que você identifica uma luxação, geralmente vai ter uma proeminência óssea na região mais evidente, né, diferentemente do entorse. Então, o dedo vai estar aqui fora do nível de ação, né, aqui é a articulação do ombro também, né, que a gente chama de articulação glenumeral. O ombro ele foi projetado para frente, muito provavelmente por causa de uma queda. A pessoa vai apoiar a mão ali no chão e o impacto que tem, o contrário, né, do solo, acaba gerando essa luxação. E a gente também tem aqui a luxação de cotovelo, né, que é uma das mais críticas aí, juntamente com a luxação do joelho, né, porque há uma separação, né, de um encaixe perfeito, né, olha, a gente tem aqui a região do osso do osso ulna, né, que é o osso do cotovelo, aqui o osso rádio, que é um osso da estabilidade para o movimento, e esse aqui é um osso chamado húmero, né, que é o osso do nosso ombro. Então, quando há uma separação dessa parte aqui, às vezes pode ser necessário anestesiar o indivíduo, o médico vai ter que fazer a incisão cirúrgica ali, a abertura, né, fazer uma cirurgia e colocar, né, o osso dentro, né, desse local apropriado, né? Então, como se fosse um quebra-cabeça, né, no qual o médico vai ter que ir ali, colocar, fazer o teste, né, e depois a pessoa vai ficar em repouso, vai ficar com o membro imobilizado, depois fazer bastante fisioterapia para ver se retorna, né, aquela amplitude de movimento. Agora, se um socorrista, né, um profissional de primeiros socorros ali for fazer qualquer manobra desnecessária, pode fraturar essas partes aqui e isso vai gerar uma lesão muito mais grave do que ela apresentava inicialmente. Se porventura tentar colocar a patela aqui para dentro e lesionar o tendão, né, o tendão do joelho aqui, isso certamente vai ser um agravo daquela situação, né? O tendão patelar ele é extremamente rígido e a hora que você tenta movimentar ele pode ocasionar uma ruptura desse tendão, tá bem? Então, identificou que a pessoa ele teve uma luxação, imobiliza, leva para o hospital desse jeito.
Luxação, né, ocorre devido à alteração na relação entre os ossos, né, entre os ossos, resultando em um deslocamento das superfícies articulares. A epidemiologia, né, por que acontece uma luxação? Geralmente está associado a esforços excessivos e superiores ao suportado pelo trabalhador. Geralmente associado também a movimentos de alavanca e rotação. Então, estou demonstrando para vocês aqui uma atividade, né, que é muito comum, né, dentro de empresas, principalmente a área metalúrgica, a área que trabalha ali com moldes, moldes de ferro. E aqui não sei se dá para ver o peso da peça, são 360 quilos, né? Então é um peso considerado aí alto, né, maior do que o suportado pelo trabalhador, e devido ao esforço excessivo, né, associado ao movimento de alavanca e rotação, isso pode gerar uma luxação. Eu lembro muito bem desse caso, foi um dos primeiros casos que eu atuei dentro de uma empresa. Eu trabalhava como técnico em segurança dessa empresa, e por causa da formação em fisioterapia também, o meu gestor ali de recursos humanos pediu para eu avaliar essa situação. Era um caso que alguns trabalhadores, né, cerca de 3 trabalhadores, tinha 9 naquele ambiente, e 3 apresentaram um quadro de luxação. E aí fui conversar com os trabalhadores, eles explicaram, o que eles estavam fazendo era movimentando a peça I-23, que é essa peça aqui. E aí eu fui observar, né, que basicamente o esforço feito pelo trabalhador era esse aqui, ó. Então, pelo efeito de rodar ali aquela peça, né, 3 trabalhadores apresentaram uma luxação, ou seja, um movimento, né, de um esforço excessivo suportado, né, pelo trabalhador, associado a movimentos de alavanca e rotação. Então, só pelo simples fato de movimentar uma peça de 360 quilos, né, 3 trabalhadores apresentaram um quadro de luxação do cotovelo, né? Então, o que a empresa fez, nesse caso aqui, a gente colocou um apoio, né, debaixo das peças, e para se movimentar era muito mais fácil, né? Nós tínhamos ali uma espécie de bandeja, né, que ela era movimentado rapidamente. Eu não tenho esse vídeo, né, eu perdi esse vídeo aqui, mas foi feito uma mesa acessória para que quando fosse movimentar esse tipo de peça, ela era colocada em cima para depois ser movimentado. Ao longo da vida do trabalhador, né, certamente ele fez várias vezes esse movimento e isso gerou uma luxação, né? E teve outros casos ali de um aprendiz também do Senai, que ele pegou para fazer isso pela primeira vez, né, e acabou tendo uma luxação também. Então, são casos graves, né, dentro do ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente passa desapercebido, né? E aí, conversando com os trabalhadores, eles identificaram, olha, foi essa situação, né? E isso certamente aí está gerando, né, luxações no cotovelo. Então, isso certamente, se não fosse melhorado aqui da questão ergonômica, isso certamente ia gerar mais traumas ali para a gente ter que atuar enquanto trabalhador. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né? Foram raio-x que foram tirados na época, né? Uma pessoa teve um deslocamento parcial, né? Vou lembrar aqui primeiramente da subluxação e do deslocamento completo. Então, vou explicar para vocês. No caso da luxação, ela pode ser completa, né? Geralmente, quando está associada a uma fratura, né? Olha aqui a fratura de um osso, né? E a cabeça do rádio, né? Vamos falar assim, ela deveria estar aqui, ó. Então, ela foi projetada para fora da articulação, isso gerando o que a gente chama de deslocamento completo, ou basicamente luxação. Não há contato da superfície, né? Não há contato entre a superfície dos ossos, né? Então, essa parte aqui, principalmente, ela foi toda deslocado para cima. Já no caso do deslocamento parcial, existe uma subluxação, ou seja, o osso ele saiu aqui da região, né, gerou ali um grande processo de inflamatório, né, um grande processo ali de um processo inflamatório daquela região,
mas ele mantém um contato superficial, né, um contato parcial aqui do osso. O que eu tenho que fazer, naturalmente, enquanto socorrista, é primeiramente estabilizar toda a região, né, aqui no caso do deslocamento completo, o antebraço e o cotovelo, né, para que não haja movimentação acessória. Lembra que eu falei que a fratura na aula passada, né, vira um osso, vira uma espécie de uma lança, né? Olha como que virou ali um osso cisalhado, né, parecendo uma espécie de faca ali dentro, e pode produzir outras lesões, como ruptura de artérias, veias e até mesmo sair ali da pele, né, ocasionando uma lesão aberta. No caso da subluxação, dificilmente, né, vai ocasionar ali uma ruptura, né, de alguns vasos, artérias, ou entrar ali em contato com a pele. Mas percebam, né, que existe uma camada que está separada, né, de um osso no outro, mas ele mantém até um contato parcial, né? A cabeça do rádio ela está aqui, o osso da ulna ela está aqui. Nesse caso aqui, provavelmente o médico vai ter que entrar, colocar esse osso aqui, alinhar novamente, por causa que houve uma fratura anterior, tá bem? Esse raio-x que eu estou mostrando para vocês aqui é do trabalhador que estava realizando aquela força no slide anterior, né, no vídeo. Houve uma subluxação, né, um deslocamento parcial. E quando ele é completo, geralmente ele está associado à fratura e também tem uma relação de uma luxação propriamente dita, né? Então, deslocamento completo, luxação, deslocamento parcial, subluxação. Houve o osso subiu, né, e saiu ali do lugar. O que pode ser feito, né, após uma luxação, né? O trabalhador vai apresentar dor, mesmo imobilizado em repouso, afinal de contas o osso ele não está no seu local apropriado, né? Geralmente no entorse, a pessoa vai apresentar uma dor, mas imobilizado em repouso ela não vai sentir dor. Ela vai ter uma deformação no lugar, né? No caso da luxação, né? Olha o osso aqui do trabalhador, aqui no caso do atleta, né? Ele está aparecendo, está em evidência, porque justamente o osso saiu do lugar, impossibilidade do movimento. Você vai pedir para a pessoa levantar o braço ou movimentar o tornozelo, ela não vai conseguir, porque o osso não está articulado, né? Então, não haverá movimento. Associa quase que instantaneamente o inchaço no local, né? O edema no local, e a equimose, né, justamente que pode apresentar também, não são todos os casos, mas a equimose no entorse é certeiro. Na luxação, ela pode apresentar, mas de uma maneira mais demorada, né, vai apresentar ali no terceiro, quarto dia. Já no entorse, é quase que instantaneamente a pessoa já apresenta essa equimose. Na luxação, geralmente o osso que deveria estar aqui, né, essa parte branca que a gente está mostrando aqui, deveria estar encaixado aqui. E aqui passa nervos também, né? Passa nervos axilar, nervo radial, nervo mediano, que são estruturas específicas para a movimentação dos músculos, né? Principalmente os músculos que nós temos ali no ombro, nessa articulação que a gente está vendo aqui, a articulação do ombro. E a pessoa só vai ter um alívio da dor, vamos falar assim, quando o osso ele voltar para cá, porque o efetivo contato do osso com o nervo é uma dor extremamente grande, né? Uma dor limitante realmente para qualquer trabalhador, para qualquer pessoa, né? Então, mesmo imobilizado, o osso vai estar em contato com o tendão ou com o nervo ali, e isso vai ocasionar dor. Vai ocasionar deformidade, porque afinal de contas ela não está dentro da articulação, não está dentro do seu local apropriado. Não haverá movimentação, né? A pessoa não vai conseguir movimentar o braço, porque primeiro o tendão que estabiliza o movimento, que ajuda o movimento a acontecer, né, vai estar pressionado por um osso. Segundo, o nervo vai ser limitante para que aconteça o movimento, né? Então vai ter ali uma espécie de impedimento, né? Um impeditivo ali para acontecer o movimento. E o osso, a dor, ela é extremamente limitante, né? A pessoa não consegue realizar o movimento por causa do excesso de dor. A conduta, né, de fato, basicamente ali,
para fazer igual fosse uma fratura, imobilizar a região lesada. A luxação deverá proceder como se fosse um caso de fratura. Então, porque geralmente também a luxação e a fratura podem estar associados, estarem juntos. Então, imobiliza a área, imobiliza a articulação como se fosse uma fratura. Tá bem? Com bastante cuidado, a gente vai ver isso lá na parte prática, né? Quando for um entorse, eu geralmente imobilizo com faixa, né? Com uma atadura. Quando é uma luxação, uma fratura, eu imobilizo com a atadura e juntamente ali com a tala, né? Então, existe diferenciação dessas partes práticas, aí, principalmente quando a gente for falar sobre imobilização. Eu evito totalmente movimentar a articulação atingida, né? Então, eu não coloco a mão em cima da articulação atingida, sempre próximo, né? Com bastante cautela. Imobilizo a articulação luxada, né? Então, eu tenho que imobilizar com talas ali e com atadura aquela articulação. Imobilizo a região, toda a região, né? Então, geralmente, se for o ombro, eu vou imobilizar todo o ombro, né? Desde aqui de perto do pescoço até a região do cotovelo aqui, porque qualquer movimento abrupto pode, né, ocasionar uma lesão maior, uma lesão de vasos sanguíneos, uma lesão do próprio nervo, né? E aí essa lesão de nervo já vai ser necessária uma cirurgia, algo mais grave, né? Algo mais médico, realmente, uma intervenção cirúrgica mais incômoda para o trabalhador. Colocar o acidentado em repouso, né? Se for a posição dele ficar deitado, vamos levar ele deitado. Se for o caso dele ficar sentado, vamos colocar ele sentado, né? Já vi um caso de um trabalhador que ele não conseguia ficar deitado na maca, então a gente imobilizou ele e ele reclamava de muita dor. Nós tivemos que tirar ele da maca e ele foi sentado dentro da ambulância, porque era melhor para ele respirar no caso de uma imobilização de ombro, principalmente. E procurar assistência especializada, né? Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, né? Eu procurei vários vídeos aqui, mas todos são críticos de se ver, né? Então tem aqui uma pessoa puxando o braço para baixo, outra pessoa estabilizando a articulação e uma outra, né, que certamente ele vai ter que fazer um movimento para colocar, vamos falar assim, o ombro no lugar, né? Mas tudo isso, pessoal, tem que ser feito por profissionais da área médica, principalmente ali ortopedistas, que vão ter treinos específicos só para isso, tá bom? Assistência especializada e assistência médica é que eles vão colocar o ombro no lugar. E parece instintivo, colocou, a dor some, para imediatamente, porque ela volta para o seu local normal, né? E a luxação ela é reduzida, a palavra é reduzir a luxação. O que se não deve fazer, né, é tentar colocar a articulação no lugar. Aqui é um joelho, né? E aqui eu tenho, né, dois ossos que foram deslocados para a parte posterior. Isso certamente, né, vai ocasionar uma lesão mais grave, né, em meniscos e em tendões aqui, em ligamentos específicos, mas se você for lá e tentar empurrar, vamos falar assim, para frente, isso vai acabar lesionando, né, ou até mesmo o excesso de força que pode ser colocado, né, vamos imaginar aqui que ele está desse jeito, eu vou fazer excesso de força, ele pode fazer esse jeito. Então, eu mudo simplesmente a luxação, né? Então, tem que ser feito com muito cuidado também, né? Essa redução, né? O que não deve ser feito, tentar colocar a articulação no lugar sem conhecimento prévio, sem ter a equipe técnica especializada naquela manobra específica, né? Então, jamais tente colocar no lugar, né? Muita gente, às vezes, principalmente no dedo, a própria pessoa pega e puxa e tenta colocar no lugar. Isso pode ocasionar uma lesão mais grave, né? Então, eu já associei aí nessa parte de primeiros socorros que a luxação você vai atuar igual na fratura. No entorse, pode imobilizar, vamos lembrar sempre de deixar só uma ponta, né? Vamos lá, a ponta dos dedos em evidência para observar a circulação, mas no caso da luxação, tentar simplesmente imobilizar como se fosse a fratura e levar para o hospital
para redução feita ali pela área médica para colocar dentro da articulação novamente. O que não deve ser feito, em hipótese alguma, é tentar colocar a articulação no lugar sem conhecimento técnico, sem saber o que deve ser feito. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos aí que participaram, né, dessa aula em formato remoto. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado e até breve.